Fala pessoal, tudo bem? Essa é uma compilação com as 10 motos mais caras do mundo, pelo menos até esse momento que está sendo publicado. Os valores apresentados aqui são citações de valores realizados ou estimativas de especialistas, até porque a maioria deles acontece via leilões ao redor do mundo. Vamos começar com a 10ª colocação, com a Ducati Testa Stretta NCR Macchianera, que custa aproximadamente $225 mil. Motos têm um preço definido por seu desempenho técnico, projetos e estruturas, entre outros. Outra maneira é fabricar apenas um certo número delas para torná-las edição limitada. A Ducati Macchianera pode não competir com as outras grandes motos nesta lista em termos de velocidade, mas materiais de titânio e fibra de carbono para torná-la impressionantemente leve, a contribuição artística do designer visionário Aldo Drudi e apenas uma pequena quantidade foi disponibilizada, convencendo a maioria dos aficionados de que o preço se justifica para garantir que o modelo chegue à sua coleção. A 9ª colocação vai para Ducati Desmosedici D16RR NCR M16, que custa aproximadamente $232 mil. A NCR começa com uma Desmosedici D16RR de $72.500 e a reformula para torná-la mais leve e poderosa. O resultado? Um míssil de $232 mil chamado NCR Milona 16. Todo esse dinheiro vai onde? Fibra de carbono em todos os lugares, incluindo peças de suporte de carga como quadro, braço oscilante e rodas. O tanque de combustível, carenagem e rabeta também são de carbono. As peças mecânicas são de titânio, até os parafusos ou alumínio de grau aviônico. Um motor V4 Ducati de 989 cilindradas envia cerca de 175 cavalos de potência para a roda traseira, mas a NCR ajustou a M16 para enviar mais de 200 cavalos ao asfalto. A atual geração de suspensão MotoGP ajuda a jogar a potência para o asfalto, e a M16 também usa eletrônica de corrida com controle de tração, gravação de dados e mapas selecionáveis pelo usuário. Sem gasolina, a M16 pesa 145 kg, mais leve do que uma moto de 4 cilindros da MotoGP. O 8º posto vai para a Ecos FETI XX Titanium Series, que custa aproximadamente $300 mil. Em 2007, muitos achavam que um preço de $300 mil para uma moto grande era insano, não importava se ele fosse o mais adequado em todos os detalhes. Como os tempos mudaram e em 10 anos $300 mil perderam facilmente seu primeiro lugar, indo apenas para o 8º lugar entre as 10 maiores big bikes mais caras do mundo. A FETI XX é alimentada por um motor de alumínio de 2.409 cilindradas que transmite 230 cavalos de potência à roda traseira. Fibra de carbono tem sido usada em abundância na moto para manter o peso baixo. O banco foi feito com o couro italiano Berluti. Seus tubos de escape de titânio grau 9 têm um acabamento cerâmico em forma de granulado. Aqueles que conseguiram colocar as mãos na FETI XX, sem dúvida, pertencem a um grupo extremamente exclusivo, já que apenas 13 unidades foram fabricadas. A 7ª posição fica com a Dodge Tomahawk V10 Superbike, que custa aproximadamente $550 mil. Se você acha que o Dodge Tomahawk V10 Superbike parece um Dodge de 4 rodas espremido dos dois lados, você não está sozinho. Essa Tomahawk V10 Superbike é uma besta estranha. E não apenas porque usa o motor Dodge Viper de 4 tempos V10. São 500 cavalos de potência inseridos numa moto com design para lá de futurista. Tal como foi introduzido em 2003, o Tomahawk único estava operacional e pronto para a estrada, mas não totalmente testado. No mínimo, este Tomahawk é capaz de atingir 100 km por hora em cerca de 2,5 segundos,
com uma velocidade máxima teórica de 640 km por hora. Na prática, é difícil imaginar alguém disposto a provar isso. Você pode ter sérias dúvidas em andar nesta grande moto, mas certamente muitos entusiastas estão mais do que ansiosos para andar com este monstro até a sua garagem. Este Tomahawk, cujos componentes eram usinados de forma personalizada a partir de blocos de alumínio, certamente não deixaria de atrair os olhos de todos em qualquer lugar. O sexto posto é da Harley Davidson Cosmic Starship, que custa aproximadamente $1,5 milhão de dólares. O que costumava ocupar o primeiro lugar na lista das 10 mais caras Big Bikes, agora só é bom para a sexta posição. No entanto, afirmam ter sido vendida por $3,5 milhões de dólares e agora está à venda por $12 milhões de dólares. Se isso acontecer, deve recapturar a coroa que já teve. Poucas pessoas já consideram a maioria das grandes motos uma obra de arte por si só, portanto, fazer uma obra de arte literal é o próximo passo óbvio, certo? Harley Davidson parece pensar assim, e em sua Cosmic Starship eles fizeram uma parceria com o famoso artista existencialista rebelde cósmico Jack Armstrong para aplicar tinta amarela e vermelha sobre uma Harley V-Road e originalmente a vendeu em um apartamento de $1 milhão depois de muito show de transmissão em todo o mundo. Se você comprou uma nave cósmica, porém, você gostaria de pensar duas vezes antes de desfilar esse tesouro valorizado em todo lugar. A quinta colocação é da BMS Nemesis, que custa aproximadamente $3 milhões. A primeira coisa que você notaria sobre a BMS Nemesis é o brilho amarelo e a ausência de suporte lateral, fazendo com que pareça estar deitada de barriga para baixo como uma baleia abandonada. Essa moto é totalmente funcional e incorpora um sistema de suspensão a ar que, junto com a suspensão traseira do braço oscilante de um lado, pode elevar a moto 25 cm ou abaixá-la diretamente no solo. Isso torna desnecessário um suporte lateral, pois a Nemesis pousa suavemente sobre os trilhos da estrutura quando é hora de estacionar. Quanto ao brilho amarelo, esse é o ouro de 24 quilates. Isso explica facilmente o preço de $3 milhões e todos certamente entenderiam se você não quisesse deixá-la fora da sua casa. É muito provável que você queira um showroom instalado em frente à sua casa, elevado a um nível espetacular para que todos tenham uma boa visão da sua joia. A quarta posição fica com Hildebrand Wolfmiller, que custa aproximadamente $3,5 milhões. História é cara e a $3,5 milhões sua compra o mandaria de volta a 124 anos até 1894, quando esta primeira moto de produção apareceu em cena. Heinrich e William Hildebrand eram engenheiros de máquinas a vapor antes de se juntarem a Alois Wolfmiller para produzir sua primeira moto a combustão em Munique em 1894. Se você conseguir colocar as mãos nisso e quiser literalmente dar um passo na história testando como ela se comporta na estrada, fique atento para um fato divertido. Sem embreagem nem pedal, esteja preparado para correr e pular com isso. A terceira posição vai para a Ecos ES1 Spirit, que custa aproximadamente $3,6 milhões. Quando um fabricante de motos exige que até mesmo o piloto profissional faça primeiro um treinamento de 2 semanas antes de tentar montar um de seus modelos, você só sabe que algo está acontecendo com essa moto. Esta não é uma máquina de 2 rodas como tradicionalmente definida. Primeiro, não há estrutura de chassi para falar. Balança e suspensão traseira são anexadas à caixa de velocidades e suspensão dianteira ao motor. O peso dessa máquina é de apenas 120 kg. Um motor integrado de 4 cilindros em linha feito sob medida, com o condutor sentado numa posição que permite que os joelhos estejam perto do corpo para uma maior ergonomia e controle, suspensão dianteira e traseira de fibra de carbono e guidões montados no garfo dianteiro, e todos os controles
permite que a ES1 Spirit atue como um verdadeiro carro de Fórmula 1, como seus dois engenheiros britânicos e americanos imaginaram. Nada melhor para esses impressionantes detalhes técnicos do que o conhecimento de que o provável comprador será apenas um dos 10 proprietários exclusivos deste paraíso de duas rodas. Segunda posição é da 1949 E90 AJS Porcupine, que custa aproximadamente 7 milhões de dólares. Um fabricante de motos com uma história rica e herança vencedora de pistas de corridas prejudicada por várias turbulências financeiras no início, a AJS só conseguiu produzir 4 unidades Porcupine em 1949. Como você viu, uma delas, sob as mãos muito poderosas de Les Graham, venceu em 1949 o campeonato mundial. Um motor bicilíndrico de estrutura aberta, liga de alumínio 500 cilindradas com cilindros horizontais, dá ao Porcupine um baixo centro de gravidade. Tendo vivido a própria Guerra Fria, a veterana Porcupine passou 20 anos no Coventry National Motorcycle Museum antes de ser disponibilizada para o entusiasta com um bolso recheado. E a primeira colocação é da Neiman Marcus Limited Edition Fighter, que custa aproximadamente 11 milhões de dólares. Quem imaginava que essa moto assumiria o topo das 10 motos mais caras do mundo, especialmente quando se considera como ela começou a ser vendida por humildes 110 mil dólares. E lembre-se, Neiman Marcus é um nome com o qual você relacionaria com a loja de departamentos, roupas e calçados em vez de uma superbike. O design único de um relógio, no entanto, parece ter tomado conta de tudo isso. O chassi atraente da moto, esculpido em uma única peça de metal, provou ser o sucesso extremo entre os entusiastas. Como se viu, até a Apple usou a mesma abordagem para seu novo laptop na época. Muitos especialistas em design concordaram, isso é o melhor estilo, onde a utilidade do veículo é estilizada e não oculta da vista. Quando a imprensa especializada viu a moto pela primeira vez, eles foram simplesmente derrubados pelo seu estilo evolucionário. Essa é uma edição limitada? Sim. Tal como está, apenas 45 desta belezura já foi lançada no mercado. Apesar do preço de 11 milhões de dólares e visual extremo, a Neiman Marcus Limited Edition Fighter é completamente legal para as ruas. Engolindo a estrada a uma velocidade máxima de 300 km por hora, a potência proveniente de um motor V-twin de 120 graus refrigerado a ar é complementado por peças de corpo de titânio, alumínio e fibra de carbono. Então aí está, essas foram as 10 motos mais caras do mundo.